Olá, hoje eu vou falar a respeito dos problemas que o uso do celular podem causar no nosso cérebro. A primeira coisa que vem à mente quando a gente fala a respeito disso é se as ondas do celular elas podem afetar o nosso cérebro, causando alguma alteração ou causando até algum tipo de câncer. Bom, esse é um papo que vem desde que começou o uso do celular, mas realmente até hoje nunca foi provado de que essas ondas elas podem afetar a estrutura celular física do nosso cérebro ou da nossa orelha, nem nada desse tipo, né? De fato, tem muitas ondas passando por nós o tempo todo, muito mais do que a onda do celular que você está usando, né? Tem ondas de rádio, ondas de TV, uma série de outras ondas que estão passando e até onde a gente sabe essas ondas elas não interferem nas células do nosso corpo, mas a gente continua pesquisas a respeito disso. Tá? De fato, desde que começou o uso do celular, não se tem uma relação de que aumentou a quantidade de câncer de cérebro ou câncer de orelha, nada desse tipo também. Então, não seria muito a partir daí. Tá? Uma coisa que é importante que o celular leva a uma alteração significativa é das alterações de sono. Em primeiro lugar, porque o nosso cérebro ele tem um sensor de luminosidade, né? Isso acontece para que a gente tenha a chamada ampulheta, né? O nosso ciclo de sono e vigília. Ou seja, ele diz para a gente dormir à noite e para a gente acordar durante o dia. E isso tem uma ampulheta cerebral que capta essa informação a partir da quantidade de luminosidade que a gente tem. Eu não preciso nem dizer que, em parte por conta das alterações da vida moderna, a gente tem luminosidade mesmo durante a noite e o celular ele acabou aumentando muito a exposição a essa luminosidade através dos olhos, em que a pessoa, ela às vezes segundos antes de fechar os olhos e deitar, ela tem aquela luminosidade. Então isso atrapalha muito a produção da melatonina, que é um hormônio que faz essa ampulheta cerebral que faz o ciclo sono-vigília. Então, o nosso ciclo sono-vigília, ele realmente está muito alterado. Uma das questões é o celular, que pode levar a isso, e é importante que a gente regule especialmente a luminosidade do celular, especialmente à noite, né? Tem até algumas funções de celular que fazem isso, e essa é um dos modos como o celular altera, por exemplo, o nosso cérebro. Uma outra maneira que o celular altera o nosso cérebro é alterando, né, e aí já tem vários estudos a respeito disso, alterando as capacidades de atenção e de memória do nosso cérebro. Né? Isso acontece porque ele se tornou quase que uma continuidade do nosso cérebro. O nosso cérebro conta com a presença dele para que realize os objetivos que ele tem no dia a dia. Né? Por um lado, ele tem essa função de que realmente vai criando cada vez mais alertas e mais sinais e vai dando diferentes atividades para que você realize e que você seja mais produtivo ao longo do dia, então que você responda a várias pessoas, responda a demandas do trabalho, demandas do domicílio, do dia a dia, problemas com os familiares, então você consegue resolver uma série de coisas, mas isso leva a um processo de desatenção tremendo. E tem vários estudos mostrando que as gerações mais novas têm uma capacidade de atenção muito menor do que as gerações antigas, né? E, de fato, um grande mito que existe na sociedade é dos multitasking, é das pessoas que conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo. Existem até várias brincadeiras que as mulheres dizem que elas conseguem fazer isso e que os homens não conseguem, né? Na verdade, ninguém consegue fazer. O nosso cérebro ele não consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. O que ele consegue fazer é modificar de uma atividade para outra a atenção dele rapidamente, mas ele faz uma única atividade por vez. É claro que quando você está alternando as atividades que você está fazendo, ou seja, eu estou falando com vocês aqui nesse vídeo e ao mesmo tempo eu estou prestando atenção em alguma outra coisa que está acontecendo, ou você que está assistindo esse vídeo, enquanto você está assistindo esse vídeo, você está dirigindo ou você está fazendo uma outra coisa, é claro que a sua atenção está dividida, a qualidade das atividades que você está fazendo estão sendo extremamente reduzidas e essa questão de multitasking está fazendo com que a nossa produtividade caia, com que a nossa assertividade nas atividades caia, inclusive levando aí a situações muito sérias como os acidentes de trânsito
e outros, tá? Então não veja o vídeo, não assista, não use o celular durante o carro, durante o uso do carro, por favor, tá? Bom, a memória também está sendo alterada pelo uso do celular e pelo uso da internet como um todo. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele conta com aquela informação que ele sabe que está num outro lugar, né? Ou seja, quando você pega uma caderneta e você anota que você tem tal e tal atividade para fazer, o seu cérebro compreende isso e ele apaga aquela informação do uso da memória imediata, porque a memória ela está sendo compartilhada com aquele outro compartimento, né? E isso acontece com o celular hoje, alterando o modo como a gente memoriza as coisas e a nossa capacidade total de memorização. Isso não é difícil de imaginar. Muitos de vocês vão poder responder que antes sabiam o telefone de cor de muitas pessoas e que hoje às vezes saibam de uma ou duas, ou talvez não lembrem o telefone de mais ninguém. Isso porque antes o seu cérebro ele tinha que memorizar aquele número para que ele pudesse discar o número ou digitar o número, né? E hoje isso fica armazenado na memória do telefone, você apenas clica e telefona para a pessoa. Ou seja, o seu cérebro ele sabe que ele não precisa armazenar aquela informação. Só que como ele precisa armazenar cada vez menos informações, ele vai perdendo essa capacidade. É claro que isso, apesar de ter um prejuízo na memória, e a gente tem estudos neuropsicológicos já mostrando que crianças e adolescentes já têm uma capacidade de memorização menor do que muitas vezes idosos, a geração de idosos, que deveria ter uma memória pior do que os jovens, né? Mas por outro lado, a gente abre espaço no cérebro para outras funções, como a função da criatividade. Então isso é uma alteração do nosso cérebro, necessariamente não é uma alteração ruim, né? Se a pessoa está com uma alteração de memória, realmente tem aí alguns protocolos, tem até algumas ferramentas de reabilitação cognitiva para que você treine a memória, que vai te ajudar com isso. Mas essa é uma queixa bastante comum e é algo que tem uma explicação também pelo uso do celular. Algumas pessoas se tornaram escravas da avaliação da sociedade através dos likes, através dos compartilhamentos. Então a pessoa busca uma aprovação social que depende daquele estímulo que vem a partir da relação com a internet, das redes sociais, né? Isso é um comportamento que gera uma produção muito grande de dopamina quando você é aprovado por uma outra pessoa. O ser humano é um ser absolutamente social, ele é um ser que tem uma necessidade de ser integrado a um grupo que às vezes, talvez essa seja a segunda necessidade mais profunda do ser humano, depois da necessidade de sobrevivência, a necessidade de pertencimento, né? E realmente as redes sociais, elas trazem essa função, que você coloque algumas coisas que você está fazendo e que isso avalie se você está indo bem ou não naquilo, se você está sendo aceito e pertencendo ao seu grupo ou não, né? Mas isso gera uma produção grande de dopamina no cérebro, que é muito semelhante à produção de dopamina que o cérebro tem quando ele usa uma droga, quando ele fuma um cigarro, quando ele usa uma droga, quando ele está viciado em jogos. Quer dizer, isso gera um estímulo positivo naquele momento, que dá uma inundação de dopamina e serotonina no cérebro, que leva a uma sensação de prazer imediata e que o cérebro fica buscando aquela sensação de prazer imediata e muitas vezes ficando preso nessa situação e querendo repetir esse comportamento, que é justamente o vício. Então, por um lado, essa questão do compartilhamento constante dessas informações e da autoavaliação de quem eu sou, se eu estou fazendo as coisas corretas ou não, a partir da aprovação social, fica muito mais evidente a partir da rede social. Não que isso tenha sido criado pela rede social, nem pelo celular, mas isso foi aumentado com o uso da rede social e agora, como todo mundo anda com a sua rede social na mão o tempo todo, quando está na fila do banco, quando está esperando o ônibus, pode fazer isso. Isso aumentou. Isso cria algumas coisas muito positivas, aumenta as relações, mas por outro lado isso pode criar relações muito negativas. Isso pode gerar vícios, isso pode gerar comportamentos compulsivos, e aí é sempre importante que cada um se autoavalie em relação a isso. Uma outra coisa que o celular alterou, e aí entra na questão da atenção e na questão do relacionamento,
é com que você não tenha ainda, a sociedade não tem ainda uma etiqueta a respeito de como usar o celular. Em quais situações que eu posso realmente pegar o celular no meio de uma conversa, interromper a conversa para olhar aquela mensagem, e em quais situações que isso realmente se torna algo deselegante, algo mal educado e que vai deteriorar a sua relação interpessoal, né? Então, o exemplo clássico a respeito disso que eu brinco é a respeito da hora do jantar, a hora da reunião familiar. Ou isso pode ser a hora do jantar que eu brinco, pode ser extravasada para todos os momentos. Pode ser, por exemplo, a hora de uma consulta médica, né? E aí o seu cérebro ouve aquele clique ou ouve aquele vibrar do telefone e ele, será que isso é importante? Será que eu preciso resolver isso agora? É mais fácil eu já resolver isso agora? Isso é mais importante do que essa conversa que não está tão agradável agora, né? E realmente as relações interpessoais, elas trazem sensações muitas vezes desafiadoras, que o corpo às vezes interpreta elas como desagradáveis. Então também é uma maneira de que a gente escape disso, né? É muito importante então que cada um avalie os momentos em que pode olhar o celular e os momentos em que não pode olhar o celular e que crie uma regra para isso, porque você deteriora muito as relações interpessoais. Existem alguns estudos muito interessantes a respeito da experiência que cada um tem através do mundo virtual e através do mundo físico, mostrando que o nosso cérebro ele recebe uma quantidade muito maior de estímulos quando ele está no mundo físico, apesar de que seja uma sensação desagradável. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que vai jogar futebol no videogame e ali no videogame ela joga muito bem, ela ganha, ela recebe um estímulo positivo ali e ela fica ali jogando videogame. E quando ela vai jogar na vida real, ela não joga tão bem, ela não consegue ser a estrela do time, ela joga mais ou menos. Então, isso pode levar com que muitas pessoas se restringam à vida real, vamos chamar assim, do que em detrimento da vida virtual, que parece ser sempre tem mais estímulos visuais imediatos, dopaminérgicos, né? Mas realmente para o cérebro, os estímulos reais, eles levam a uma sensação de satisfação de mais longo prazo. Eles criam mais sinapses cerebrais, eles fazem com que o seu cérebro ele envelheça mais lentamente, com que você fique mais inteligente. E não estou falando mal do mundo virtual e nem que você não deva realizar as atividades no mundo virtual, mas sempre é importante que você não faça isso em detrimento da vida real. Isso acontece também nas relações interpessoais. As amizades, as conversas através do mundo virtual, ela é muito mais protegida, ela gera muito menos sensações desagradáveis, você tem tempo de pensar, você consegue se reavaliar antes de mandar aquela mensagem naquela situação que está desconfortável, né? Então isso pode levar a uma restrição dos relacionamentos na vida pessoal que vai ter várias consequências para você, não só da diminuição da sua vida do dia a dia, como que é um estímulo mais vazio, um estímulo menos completo, não só para a sua sensação, como para o seu cérebro também. Um assunto importante também é a ansiedade que o uso do celular e que o uso de todas essas tecnologias, da rede social, de todas essas coisas gera, né? Realmente a gente vive uma grande epidemia de ansiedade hoje. E aí o celular, ele não é o causador disso, mas ele corrobora para essa incapacidade do cérebro de lidar com a incerteza do futuro, que eu chamo de ansiedade, né? Então a ansiedade ela é nada menos do que essa incapacidade de lidar com a incerteza do futuro. E quando você está, muitas vezes, com o celular, e você está esperando uma determinada situação, e você está ansioso com aquilo, o celular ele pode corroborar para aumentar isso. Quando você tem vários conflitos que você precisa resolver, várias situações que estão incertas no seu futuro, né? E você fica aguardando aquilo. Então, uma recomendação muito importante é que você avalie se você não precisa ficar um período do dia sem o telefone, ou sem o alerta do telefone, ou se você de repente não precisa até tirar um fim de semana, ou uma semana, ou um mês sem o telefone, para que você possa realmente se desestressar desses estímulos que podem ser gerados aí por essa capacidade de ser acionado continuamente e muito facilmente, e que isso estimula em muitos casos a ansiedade.
Por fim, eu quero terminar o nosso vídeo falando do último assunto, que é a relação com as crianças, né? O ser humano é um ser eminentemente carente. Ele é um ser que ele precisa de atenção e essa é a principal maneira com a qual ele entende que ele está sendo amado. E a necessidade dele, como eu falei, uma grande necessidade do ser humano é pertencer especialmente à família dele. E ele avalia se ele está sendo amado ou não, especialmente nas idades mais tenras, quando a pessoa ainda é uma criança, se ela está recebendo atenção ou não. É por isso que muitas crianças elas fazem coisa errada só para buscar atenção, porque dessa maneira ela se sente amada. E o uso do celular pelos pais no momento de relacionamento com as crianças, ele tem criado um gap muito grande de sensação de desamor nessas crianças. Isso é uma realidade que pode ser desagradável, mas que ela é algo que está acontecendo, né? Então, as crianças, quando elas estão com o pai, ela precisa da atenção. Realmente, a criança muitas vezes precisa de uma atenção que é uma atenção impossível de ser dada. Ela quer uma atenção exclusiva, ela quer uma atenção contínua, né? E ela exige que aquele pai não trabalhe, que aquele pai não dê atenção para os outros irmãos, que aquele pai não dê atenção para a mãe ou para o cônjuge, para o pai, né? Pais como casal, né? Como independente, né? E muitas vezes isso é impossível de ser realizado. Mas uma das coisas que é possível é que a gente aumente a qualidade do nosso relacionamento no momento em que a gente está especialmente com as crianças, especialmente com os filhos, né? Que isso pode gerar aí alguma sensação de desamor que depois dá bastante trabalho de resolver. Quem já entrou em contato com essa sensação sabe o trabalho que dá para resolver isso, tá? Bom, então o meu recado final é que a gente, em primeiro lugar, a gente cuide do nosso sono, então evitando luminosidade excessiva à noite. Se puder, evite esses estímulos altamente complexos que o celular pode levar à noite, né, com grande luminosidade. Fica mais farol baixo à noite, fica uma coisa um pouco mais tranquila para que melhore a qualidade do seu sono. Evite as luminosidades dos LEDs, dos carregadores, de coisas que podem gerar uma luminosidade no seu quarto que vai atrapalhar o seu sono. Fique muito atento para que ele não atrapalhe o teu comportamento, né, levando a vícios de aprovações em redes sociais ou levando a relações virtuais que são vazias e que você não tem a vivência real das situações, né? Cuidado para que essa questão da ansiedade em relação à comunicação através do celular não seja algo que esteja te atrapalhando. Reavalie isso se você precisar, né? E por fim, não perca os relacionamentos interpessoais, especialmente os relacionamentos familiares. Tome muita atenção em relação a isso e faça com que o celular seja um grande aliado teu e não um problema para o nosso dia a dia. Bom, esse era o recado que eu queria dar. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe, ele pode ser importante para alguém e assine o nosso canal. Assim você me ajuda a manter esse canal. Um abraço e até a próxima.